chamado profético. Amém. Queridos, olhem aqui. O texto, olha, lido por nós, o mesmo vai se contar no livro de Ezequiel. É bem verdade que nós analisamos, nós vamos perceber que o livro de Ezequiel, o teu contexto, ele vai nos mencionar acerca do período do cativeiro babilônico do povo de Israel. Quando nós analisamos esse cativeiro, nós vamos perceber facilmente que esse cativeiro ele vai ter pelo menos 3 fases. A primeira fase, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vai invadir a Jerusalém e vai tirar alguns prisioneiros de lá, entre eles alguns conhecidos nossos como Daniel, Ananias, Isaías e Israel. E quando eles são levados cativeiro para a Babilônia, ali são levados para servir no templo. A segunda fase vai acontecer 10 anos depois, após alguma rebelião de alguns líderes religiosos de Jerusalém. Agora o rei Nabucodonosor, ele vai tirar 10.000 prisioneiros de Jerusalém. Entre esses 10.000 prisioneiros está o jovem profeta Ezequiel. E o jovem profeta Ezequiel, ele vai estar ali dentro da Babilônia junto com os exilados. Há historiadores que dizem que Ezequiel ele tinha seus meados 25 anos quando ele foi exilado para a Babilônia. E analisando a tua biografia, nós vamos perceber que ele tinha descendência sacerdotal. Afinal, quando ele completasse certa idade, pela tua descendência, ele seria um sacerdote. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando ele completa essa idade, que é a idade de 30 anos, após 5 anos de estar em cativeiro na Babilônia, Deus ele vai se revelar para Ezequiel dentro da Babilônia. E o seu livro ele vai ter algumas divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 8 vai nos mostrar as acusações de Deus sobre Israel. Como Israel abandonou o Senhor, adotando práticas de idolatria. O texto nos diz que Deus se afastou do templo e foi adiante onde estava Ezequiel, ali na Babilônia. A Bíblia Sagrada também vai nos relatar que após o capítulo 8, do 9 ao 34 do livro de Ezequiel, vai nos mostrar a justiça de Deus que iria cair sobre o teu povo. A situação estava tão crítica que no capítulo 34 nós vamos observar a terceira fase do cativeiro babilônico, a qual a Babilônia vai invadir completamente Israel e vai destruir o templo, vai destruir toda a cidade. Mas nem só de tristeza é feito o livro de Ezequiel, e nós vamos observar isso nos capítulos adiante, do 35 em diante, a qual o texto vai nos relatar que Deus, ele planeja, ele deseja renovar o teu povo, fazendo um novo templo, fazendo um novo altar e formando um povo disposto, com o coração disposto a lhe obedecer, formando assim um povo de completa adoração sincera a Deus. E o capítulo 47, a qual nós fizemos menção, vai falar justamente disso. Ezequiel ele está tendo uma visão, e nessa visão ele vai ver um novo templo, ele vai ver um novo altar, ele vai ver tudo muito lindo. E diante deste templo, a Bíblia Sagrada vai dizer que vai jorrar um rio deste altar, e por onde esse rio passava trazia vida, por onde esse rio passava trazia cura. A Bíblia Sagrada diz que esse rio passou pelo Mar Morto, o Mar Morto, a qual não tinha peixe, não tinha nenhum animal marinho, passou a ter vida, passou a ter muitos peixes, passou a ter muitos animais, e os lugares em volta do rio passou a ter muitas plantações, dando a característica dessa água de vida. Por onde essa água passava, ela trazia vida. Analisando a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que a água, em vários momentos, ela é sinal de renovo, ela é sinal de transformação, ela é sinal de cura. Nós vemos isso acerca de João capítulo 4, quando Jesus ele encontra com a mulher samaritana, e ele disse: tu beber da água que eu lhe deres, fonte de água viva jorrarão do teu ventre, mostrando o caráter vivificante que tem o poder da água. A água também, ela é sinal de cura. Nós vemos isso em Naamã, a qualquer uma fizeram menção, a qual vai dizer que quando Naamã mergulha por 7 vezes, aquela lepra que estava no seu corpo, ela sai, formando sim uma cura para a tua enfermidade. A água, ela é sinal de muitas coisas diante da Bíblia Sagrada. Aqui no capítulo 7, 47 de Ezequiel, ele nos está dando o sinal de vida. E o contexto do capítulo 47 nos mostra que quando Ezequiel está diante dessa visão, vai sair um varão, e esse varão está com um cordel de medir, e vai medir aquela água, e vai pedir para Ezequiel passar.
É interessante a gente ressaltar que quando Ezequiel ele olha para aquele varão, ele observa aquele varão, ele também vai observar que o varão vai adiante dele, vai medir o caminho, e após o varão medir o caminho, Ezequiel vai passar. Isso é interessante, porque Gabriel, o varão ele mostra o caminho primeiro. Aleluia. O varão ele mostra a rota primeiro, para depois Ezequiel passar. Veio eu, meio de pregador, se o varão não mostrasse o que Ezequiel devia fazer, ele ficaria perdido diante daquela visão. Se o varão não mostrasse o que Ezequiel devia executar, talvez, quem sabe, ele ficaria sem saber como agir mediante aquela visão. Só que veio o varão na frente mostrando o caminho. E se o varão mostra o caminho primeiro, cai entre nós, o varão desce primeiro nas águas do que Ezequiel. O varão desce primeiro e o varão mostra o caminho. E quando o varão mostra o caminho, Ezequiel sabe para onde tem que ir. Isso é interessante, porque isso também se assemelha a nós. Porque também para nós, antes mesmo de nós virmos saber alguma coisa, alguém também já nos mostrou o caminho. Alguém também já nos mostrou a direção. Alguém também nos mostrou a rota, creio eu. Assim como Ezequiel, fosse alguém nos mostrando o caminho para onde nós devemos ir, nós ficaríamos perdidos. Mas graças a Deus, ao teu amor que muito nos amou, há 2000 anos atrás apareceu alguém que nos mostrou não apenas o caminho, mas ser o próprio caminho. O maior revolucionário da história dessa humanidade, a qual viu a humanidade perdida, não sabendo para onde iria, vendo a humanidade perdida, não sabendo o que fazer, mas ele abriu o caminho, ele abriu a rota e nos mostrou a passagem para a vida, e nos mostrou a passagem, a rota correta para a vida. É por isso que ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio por mim. Será que você pode glorificar a Deus? Ele te mostrou o caminho, ele te mostrou a rota, meu filho, ele te mostrou a direção. Você não tinha para onde ir, mas ele foi na frente, ele desceu primeiro e disse: aqui está a direção. Foi ele que mostrou a rota para nós, foi ele que mostrou a direção para nós. O maior milagre ele já fez, a maior porta ele já abriu, a maior bênção ele já concedeu, que foi o caminho para o pecador, que foi o caminho para nós sermos redimidos da graça. Ele já mostrou a direção, meu filho, ele já mostrou o caminho da vida é ele, o caminho da redenção é ele, o caminho da humilhação é ele, o caminho para a nova vida é ele, o caminho para a transformação é ele. Quando falamos de caminho, porque ele diz que há dois caminhos: o caminho largo que leva à perdição, que muitos entram por ela, e o caminho estreito que leva à vida, que leva à salvação, e muitos há que não encontram. Isso é interessante, porque se por um lado o caminho largo muitos entram por ela, você vai perceber que Jesus não menciona que aqueles que entram pela porta larga, eles precisam procurar. Em outras palavras, quando fala-se do caminho curto, do caminho estreito, ele vai dizer que muitos há que não a encontram. Quer dizer então que é mais fácil encontrar o caminho largo? Entenda, meu filho, quando ele fala de caminho estreito, ele fala de caminho apertado, ele fala de caminho dificultoso, ele fala de caminho que é de difícil acesso. Só que este caminho é o caminho que nos leva à salvação. Aleluia. E este caminho se revelou para nós, é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho para a vida. Por mais que o caminho possa ser apertado, estreito, dolorido, é este caminho que vai nos levar à salvação, que vai nos levar à vida. O varão mostra o caminho para Ezequiel, vai lhe descer nas águas da vida. Aleluia. Ele vai medir aquelas águas. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai medir 500 metros, aproximadamente, 1000 côvados, aproximadamente 500 metros. Ele vai pedir a Ezequiel para descer. É importante a gente entender que o varão,
Ele mede o caminho, só que ele dá um limite para esse caminho. 500 metros. Ezequiel, você só vai caminhar até 500 metros. O varão determina o caminho, ele determina a rota, mas ele também determina a medida, até onde Ezequiel pode ir, até onde Ezequiel pode pisar naquelas águas. Isso é interessante, porque o varão ele impõe limites no caminho qual nós estamos percorrendo. Ele põe alguns estágios que nós devemos passar. E muitas das vezes nós perdemos uma transformação que Cristo quer nos fazer, realizar na nossa vida, por simplesmente não respeitar esses limites, ou não respeitar essas etapas que Ele coloca no processo que nós descemos essas águas da purificação. Ezequiel, ele é condicionado a descer apenas 500 metros, era até ali. Ele não podia pular etapa, ele não poderia pular processo. Ezequiel, só até 500 metros que você tem que descer, porque é Ele que determina a medida, não sou eu. Ele que determina o quanto que eu vou caminhar, não sou eu. Ele que determina quantos passos eu vou dar, não sou eu. É Ele que determina até onde eu posso ir, não sou eu. E sabe por que muitas das vezes nós perdemos esse agir de Deus na nossa vida? Sabe por que muitas das vezes nós perdemos operar no Senhor da nossa vida? Às vezes o Senhor Ele quer fazer, quer realizar, quer nos transformar, mas nós não respeitamos os limites que Ele coloca. Nós queremos passar na frente, nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos agir do nosso jeito, nós queremos caminhar do nosso jeito. E Jesus está dizendo para mim e para você, para descer nas águas da purificação, é entender que eu determino a medida e você anda conforme eu medi. É eu que determino a rota e você anda conforme eu determinei essa rota. Deixa o varão guiar você, deixa o varão trilhar os seus caminhos. Faz uma perspectiva. Muitas das coisas dão errado na nossa vida porque a gente toma frente. Muitas das coisas não dão certo porque é nós que tomamos as medidas. E Jesus está dizendo: deixa eu tomar o controle. Aleluia. Deixa eu determinar até onde você vai. Deixa eu determinar até onde você pode ir. Meu irmão, isso é interessante porque Deus, Ele sempre tem caminhos perfeitos para nós, por mais que nós não entendemos. Mas só não vamos desfrutar da boa, perfeita vontade de Deus se nós deixarmos Ele guiar completamente a nossa vida. A gente só vai desfrutar de todas as benevolências que Ele tem para nós se a gente de fato deixar Ele nos guiar completamente. Aleluia! Entrega os caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Mas para fazer é preciso ter essa entrega. Mas para fazer é preciso deixar Ele guiar a minha vida. Deuteronômio 5:33 diz: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem e vos sossego, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então perceba que prosperidade, então perceba que conquista, então perceba que bênção está condicionado na proporção que eu deixo Ele me guiar. Está condicionado na proporção que eu deixo Ele guiar a minha vida. Jesus está dizendo: se você deixar 100% eu guiar a tua história, se você deixar 100% eu guiar a tua vida, se você deixar 100% eu traçar a rota para você, pode ter certeza, meu irmão, eu não vi o caminho do Senhor para o justo dando errado. Eu não vi o caminho que o Senhor proporciona para o justo fiel que anda nos teus preceitos dá errado, porque os planos do Senhor não falham. É por isso que o salmista também vai dizer: os planos do Senhor são maiores do que os meus, os sonhos do Senhor são mais altos do que os meus. Entrega a tua vida a Ele. O varão vai determinar a medida. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? Que Ezequiel ele vai expressar os seguintes dizeres: e o varão me fez passar nas águas. Meu irmão, olha-me aqui. Há uma diferença entre mandou eu passar e me fez passar. Por que, Gabriel? Porque mandou eu passar dá um caráter de autoridade, dá um caráter de ordenança. Mandar é fácil. Você desce essas águas. É um mandamento.
que Ezequiel diz que o varão o fez passar. Isso é completamente diferente. Vem cá, meu bem. Vem cá, vou dar um exemplo. Vem cá para o pessoal entender melhor. Se o varão mandasse Ezequiel passar, ele diria assim: media, vai, Franciele, passe, desce nas águas. Ele está mandando, mas o varão fez passar. Você sabe o que quer fazer passar? Medir. Vem cá, Franciele, deixa eu te fazer passar. Aleluia! Alguém pegou a minha aleluia? Pegaram aqui no aeroporto. Era o varão dizendo: Ezequiel, eu vou medir a medida, eu vou traçar a rota, mas você não vai descer sozinho, meu filho. Eu vou estar com você no processo. Aleluia! Quem disse que Deus abandona? Quem disse que Deus deixa de lado? Às vezes a voz do inferno soma o nosso ouvido dizendo que Deus abandonou, que Deus te largou no meio do caminho, que Deus não olha mais para você. Mas o Senhor está dizendo para mim, para você essa noite: eu não te abandonei na trajetória, eu não te abandonei no meio do caminho, eu ainda pego na sua mão e te guio. Deus não abandonou teu povo no meio do deserto. Ele estava lá, ele estava na coluna de fogo, ele estava na nuvem, ele estava quando o mar abriu, mas ele estava lá. Deus não abandonou Abraão quando ele estava disperso, quando de alguma forma em determinado momento ele parou de sacrificar. Deus estava com ele. Deus não abandonou Elias quando em determinado momento ele passou por um estado de depressão, estava querendo até a morte, entrou dentro de uma caverna, mas Deus estava lá dentro da caverna. Deus não abandonou Jonas no estado de rebeldia. Ele queria abandonar o teu chamado, foi para outro lugar que Deus não havia mandado ele, mas Deus estava lá naquele navio, Deus estava lá naquele lugar. Deus não abandonou Pedro quando em determinado momento ele negou Jesus a 3 vezes e saiu tristemente daquele lugar. Mas em João 21 a Bíblia diz que Jesus vai atrás de Pedro, quer restaurar Pedro, quer fazer com que Pedro volte novamente a caminhar, porque Jesus não abandona, Jesus não larga a sua mão, Jesus está contigo na caminhada. Você pode me ajudar a pregar, pelo amor de Deus? Você pode me ajudar a pregar? Aleluia! Na esquerda, não sei, mas ajuda o pregador. Fala: Jesus não abandona. Fala para ele, fala que talvez ele precisa de uma palavra de consolo. Também está passando por uma situação que está pensando que está sozinho, mas fala para ele: Jesus não abandona. Jesus não te deixa só, Jesus não te deixa sozinho. Ele é socorro bem presente no tempo da luz. Aleluia! Ele é Deus conosco, Ele está. Você não está sozinho não, meu filho. Você não está sozinho não, meu filho. Fez Ezequiel passar. Olha para cá. Ele mede 500 metros. E a Bíblia diz que a água vai dar no tornozelo após ele passar por esses 500 metros. E é interessante quando o texto menciona o tornozelo, porque se a gente for olhar as características acerca do corpo humano, nós vamos perceber que o tornozelo ele tem uma função fundamental. E que função é essa, Gabriel? O tornozelo ele tem a capacidade de usar firmeza para ficar de pé. Logo, o ser humano que não tem os tornozelos, ou tem os tornozelos de alguma forma danificados, esse não consegue ter firmeza para ficar de pé, porque é o tornozelo que nos faz ficar de pé, é o tornozelo que nos faz ter firmeza para caminhar, para andar. Atos capítulo 3, Pedro e João estava subindo ao templo para orar. Eles vão se deparar com um coxo, e esse coxo, vendo eles, vai pedir algum tipo de esmola. Mas Pedro e João expressam o seguinte, diz eles: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia Sagrada diz: os tornozelos daquele homem se firmaram, e ele começa a entrar no templo pulando e salteando. Então perceba que ele tinha alguma debilidade física, só que a sua debilidade não é porque ele não tinha perna, não é porque ele não tinha pé, mas ele tinha de alguma forma os tornozelos danificados. E após os tornozelos se firmarem, ele passou a ter firmeza para ficar de pé, ele passou a ter estrutura para ficar de pé, a ponto de pular, a ponto de saltear
dentro do templo, porque o tornozelo nos dá essa firmeza. Quando o varão mede 500 metros e a água bate no tornozelo, é como se o varão estivesse dizendo para Ezequiel: Ezequiel, você desceu nas águas, Ezequiel, e agora você precisa entender que o primeiro processo para você permanecer e continuar descendo é ter firmeza, é se manter de pé. Aleluia! Ezequiel, é você se manter firme, Ezequiel, porque muitos entram e voltam para trás, porque muitos entram e não conseguem de alguma forma ter uma profundidade maior, tem de alguma forma ir mais profundo com Deus, porque ainda não aprendeu esse processo da estrutura, ainda não aprendeu esse processo da firmeza, ainda não aprendeu esse processo que ele tem que se firmar, ele tem que se manter. E Gabriel, quem é a nossa firmeza? Gabriel, quem é que nos mantém de pé? Também você já sabe, também já passou pela tua cabeça quem é? Quem é que te mantém firme? Quem é que te deixa estruturado? Quem é que não te deixa cair? O primeiro processo que Ezequiel devia passar era a firmeza. O primeiro processo que a gente tem que passar é se firmar. E quando eu falo se firmar, eu falo se firmar em Cristo Jesus, é se firmar em Senhor Jesus Cristo, porque Ele não nos deixa prostrar, Ele não nos deixa cair, Ele que nos faz ficar de pé, Ele que nos dá força para se manter de pé. E esse processo da estrutura é muito importante, porque se eu não passo por esse processo da estrutura, meu filho, eu caio. Se eu não passo por esse processo da firmeza, eu caio. Se eu não passo por esse processo de se estruturar, eu caio, meu filho. Por isso é importante eu me firmar em Deus. Aleluia! Me firmar no Senhor. E aqui Jesus ele vai dar alguns exemplos acerca de onde ou em quem nós devemos estar firmados. Quando ele fala acerca de um exemplo de uma casa que está sendo edificada, uma é firmada na rocha e outra é firmada na areia. A Sagrada vai dizer que quando vem a tempestade, vem a tribulação, a casa que está firmada na areia cai, mas a casa que está estruturada, a casa que está firmada, a casa que está firmada em algo firme, um rochedo firme, esse não cai. Pode vir tribulação, pode vir tempestade, pode vir qualquer tipo de advência, mas esse não cai, porque esse está firmado. Meu irmão, sabe qual é o segredo para você permanecer de pé? Você sabe qual é o segredo para a tua chamada alavancar? Você sabe qual é o segredo para Deus alavancar o teu ministério, alavancar a tua vida, operar grandemente na tua história, operar grandemente na vida da tua família? É se firmar em Cristo, é se firmar em Cristo Jesus. Não há outro fundamento maior do que Ele, é Cristo Jesus. É Ele que te faz manter de pé, é Ele que mantém firme a tua casa, é Ele que mantém firme o teu ministério, é Ele que mantém firme a tua estrutura. Por isso você não caiu até hoje. Você tinha tudo para estar lá fora, você tinha tudo para estar agora fazendo qualquer outra coisa, mas você resolveu se firmar em Cristo Jesus. Você resolveu se firmar nele, não ficar prostrado, mas fazer com que Ele faça você ficar de pé. Aleluia! Glória a Deus. Se firma nele. Olha em cá, eu já estou encerrando. Meu Deus, o tempo parece que voa. Pede mais 500 metros, água que dá no joelho. A água agora vai no joelho. Você vai concordar comigo que o joelho é a articulação do corpo, e toda articulação tem um movimento. Todo mundo que tem um joelho de alguma forma prejudicado, esse também tem prejudicado o seu movimento. Quem tem um joelho, vou falar uma linguagem para você entender, bichado, ele tem dificuldade em se movimentar por causa Aleluia! do joelho. Pastor, eu não tenho um problema no joelho. Um tempo atrás nós fomos jogar bola 10 minutos. Depois de 10 minutos ele não aguentou mais, vai morrer. Por causa do joelho. Era o joelho. E o joelho danificado, ele de alguma forma atrapalha o seu movimento. Você não consegue se movimentar direito. Olha que interessante. Mede mais 500 metros, a água bate no joelho. Eu vejo o varão falando para Ezequiel, o processo da firmeza, tornozelo, agora está no joelho. Por quê? Porque agora é o processo da movimentação. Aleluia! Aleluia! Ele se movimenta nessas águas, Ezequiel. Ezequiel
para descer e ficar parado não, Ezequiel. Ezequiel, não dá para descer e estagnar não, Ezequiel. Ezequiel, não dá para descer e ficar parado no mesmo lugar não, Ezequiel. Você tem que se movimentar. É interessante isso, porque Deus faz. Aleluia! A nossa parte também da movimentação. Nós temos que se movimentar. E muitas das vezes nós abrimos um questionamento: por que Deus está fazendo na vida de fulano? Por que Deus está fazendo na vida de Beltrano? Por que Deus está fazendo na vida dessas pessoas? E nós não vemos o quanto essas pessoas estão se movimentando. E quando eu falo de movimento, eu não falo apenas em movimento físico, mas eu também falo movimento na vida espiritual. Você tem que se mover, meu filho. Você tem que se mover, minha filha. Muitas das coisas começam a dar errado porque nós paramos. Nós até começamos bem, começamos a se firmar em Cristo, mas quando chega na parte do joelho da movimentação, nós paramos. Nós Aleluia! já não queremos orar mais como oramos antes, já não queremos buscar mais como buscávamos antes, já não queremos de alguma forma ter intimidade com o Senhor a mais como nós queríamos antes, e isso começa a estagnar. Você já vai perceber, você já percebeu durante a tua vida que existem pessoas que passam anos na igreja, existem pessoas que passam 5, 10, 20 anos na igreja e parece que de alguma forma não tem uma transformação, e parece que de uma forma não muda de vida. Mas por quê? Porque estagnou no mesmo processo, porque estagnou no mesmo lugar. Aleluia, Deus! O processo do joelho ainda não entendeu que tem que se movimentar. E Deus está falando para mim, para você essa noite: começa a se movimentar, começa a mover a tua chamada, começa a mover o teu ministério, começa a mover a tua vida com Deus. Vida parada não me sobe de nível, meu filho. Vida parada não me leva na intimidade com Deus, não me leva no mais profundo com Deus. Mas Deus está dizendo para mim, para você essa noite: se você começar a se movimentar, voltar a buscar como buscar, voltar a orar como orar, voltar a meditar nas escrituras como meditar, tem novos níveis chegando para a tua vida de profundidade com Deus, tem novos níveis chegando para a tua vida de intimidade com Deus. E Jesus está dizendo: se movimenta. Diga para o teu irmão: vai ficar parado ou vai se movimentar? Diga para ele: diga, vai ficar parado ou vai se movimentar? Ainda é tempo de buscar, ainda é tempo de gemer em oração, de chorar em oração, ainda é tempo de meditar na escritura sagrada, mesmo não entendendo, mas tem que movimentar. 500 metros, água no joelho. Mede mais 500 metros, água nos lombos. Você sabe o que é o lombo para o corpo? Só que olha aqui, o corpo humano, o lombo, ele tem uma função fundamental, que é de dar equilíbrio para o corpo. Aleluia, glória a Deus. O lombo, ele equilibra o nosso corpo, da parte de cima e da parte de baixo. Quando o varão leva Ezequiel na parte dos lombos, eu imagino o varão dizendo: Ezequiel, você tem que ter firmeza, você tem que ter movimentação, mas Ezequiel, você tem que ter equilíbrio. Aleluia! Aleluia! Para Ezequiel, e quando eu desço nas águas e as águas batem no lombo, você vai concordar comigo com metade do corpo está na água e metade está fora. Mas quando eu falo isso, não quero dizer que uma parte tem que estar em Deus, outra parte está em vigia. Só que entenda, nesse processo, é um processo de equilíbrio, é que eu tenho que me equilibrar a minha vida pessoal com a vida espiritual. Eu tenho que ter equilíbrio. Não adianta muito eu alimentar a minha vida espiritual, vir muito na igreja, vir muito no culto, orar muito e deixar minha família de lado, deixar esposo, deixar filho. Não está tendo um equilíbrio, meu filho. A gente tem que aprender a equilibrar a nossa vida para que nós venhamos de fato prosperar aqui nessa terra. Há que ter este equilíbrio. Eu vou adiantar aqui, irmão, por conta do horário. E esse processo de equilíbrio é importante, assim como é a firmeza, assim como é a movimentação. E a Bíblia diz que agora ele mede mais 500 metros. Ele não consegue mais descer a não ser a nado. Sabe o que é interessante? A partir do momento que a pessoa está descendo, você concorda comigo que o corpo vai desaparecendo?
está olhando de fora, está vendo obedecendo, a partir do momento que a parte do corpo é submergida pelas águas, essa parte do corpo ela desaparece, ficando apenas a parte do corpo que está fora da água. Ezequiel está descendo, água no tornozelo. Ezequiel está descendo, água no joelho. Ezequiel está descendo, água nos lombos, já não dá para ver as pernas mais de Ezequiel. Ezequiel desce mais, e a Bíblia diz que não dá mais para ele andar, a não ser a nada. Eu vejo a água batendo no tornozelo, no joelho, no lombo, de repente a água bate aqui. E não aparece mais nada, evangelista Josimar, pastor Frank, pastora Vicilena, somente a cabeça. Porque quem desce nas águas de purificação tem que entender que somente a cabeça tem que aparecer. Glória a Deus. Eu vou conjecturar aqui para você entender quem é o cabeça da igreja. Quem é o cabeça da noiva? Então quem desce nas águas da purificação tem que entender que a cada nível que ele alcança ele tem que descer mais. A cada nível que ele alcança ele tem que desaparecer mais. E somente o cabeça da igreja tem que aparecer. Ministério não é aparecer e Cristo desaparecer não, meu filho. Ministério é eu diminuir e ele cresce. É eu desaparecer e ele aparece. É eu me ocultar e ele aparece. Quando nós entendemos isso, nós mergulhamos nas águas. Se coloque de pé. É boa. Olha para cá e observa. Quando ele vê que não dá mais a nada, o varão pega ele, joga de volta para a terra. Só que, é sério, se o intuito do varão era apenas mostrar a profundidade da água para Ezequiel, por que ele não pegou Ezequiel e jogou no mais profundo logo? Dizia Ezequiel, está indo mais profundo. Mas o varão fez questão de conduzir Ezequiel até a parte da profundidade. Por que, Gabriel? Porque se o varão pegasse Ezequiel e jogasse direto profundo, ele não passaria pelos processos. O varão queria que Ezequiel passasse pelos processos. E os processos são necessários para que eu venha chegar no profundo com Deus com escuro, para que eu venha chegar no profundo com Deus firme, para que eu venha chegar no profundo com Deus se movimentando, para que eu venha chegar no profundo com Deus equilibrado na minha vida espiritual. É necessário passar pelos processos. Por isso que Deus disse para mim e para você essa noite: não pula etapa, não pula processo. Tem gente querendo chegar cedo demais e está caindo muito cedo. E Deus está dizendo: espera os processos de Deus, respeita os processos do Senhor. Uma hora você vai chegar, uma hora você vai alcançar. Eu vou ser mais breve aqui para você entender. Uma hora a cura vai vir, uma hora o milagre vai vir, uma hora a bênção vai vir. Mas espera os processos de Deus. Amém. Aí vem cá, certo. A Bíblia diz que essa água, por onde ela ia, ela dava vida, certo? Para onde ela ia, ela dava vida. E a Bíblia diz que essa água, ela ia de encontro ao mar, água salgada. Só que esse rio que ia de encontro ao mar de água salgada, quando ele entrava em contato com essa água, a água salgada se tornava doce. Aleluia! Isso é completamente contrário à lógica. Por quê? Porque o mar, a proporção da água do mar é maior do que o rio. Logo, a água do mar devia influenciar a água do rio, a ponto da água do rio ficar salgada, porque a proporção da água do mar é maior. Só que aqui acontece o inverso: não é o maior que influencia o menor, não é o maior que está influenciando o menor aqui, é o menor que é o rio que está influenciando o maior que é o mar. Porque na vida espiritual, na vida com Deus, é assim: não é o maior que influencia o menor, mas é os menores que somos nós que influenciamos o maior. E por que, Gabriel? Porque esse rio tinha algo que o mar não tinha. E era o que, Gabriel? Deus. Aleluia! Vida, transformação, renovo. Esse rio tinha o que o mar não tinha. E quando o rio tem o que o mar não tem, ele influencia. Você tem algo que o mundo não tem, que é Deus na sua vida. Você tem algo que o mundo não tem, que é Jesus na sua vida. Você influencia o mundo, você influencia o mundo afora, porque Jesus é com você. É só ver Josué quando ele estava diante daqueles muros. O muro de Jericó era maior que Josué.
Davi. Só que Golias caiu e Davi permaneceu de pé. Porque na vida com Deus não é proporcional ao tamanho que vai fazer você crescer, que vai fazer você prosperar, mas é quanto menor você for que vai fazer você crescer com Deus. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Dá glória para Jesus, agradeço a oportunidade.